Olá, meu amigo, olá, minha amiga, tudo bem com vocês? Aqui na área, mais uma vez, o professor Evaldo Rodrigues, dando continuidade ao nosso curso de legislação do SUS aqui no Alfacom. E olha só, aula passada falamos ali até o artigo 7º da Lei 8.080, ou 8080, como vocês gostam de dizer. A partir de hoje, vamos pegar ali o artigo 8º em diante. Ou seja, vamos pegar a parte de organização, direção e gestão do SUS, falar um pouco também de alguns conselhos e de algumas comissões. Tranquilo, meu povo? Podemos? Então calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round, pessoal. Isso aí, slide na tela já. E olha só, artigo 8º, organização, direção e da gestão. Esse primeiro momento, pessoal, diferente do estudo ali das comissões intergestores e dos conselhos, esse momento é mais letrinha da lei pura, tá? Não tem muito o que acrescentar. Então, muito cuidado, muitas coisas aí já foram vistas, então tenha só um cuidado com a letrinha da lei e não tem muito segredo. Tranquilo? Vamos lá, artigo 8º, ele diz o seguinte, ó. As ações e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente. Tá? Então, mais uma vez, as ações e serviços de saúde que forem executadas ali pelo SUS, ou até mesmo de maneira complementar ali com a participação da iniciativa privada, serão organizadas de forma regionalizada e hierarquizada, em níveis de complexidade crescente. Meu povo amado, já falamos aqui basicamente durante todo o curso, né, que o SUS ele tem essa característica, né, de regionalização e de hierarquização ali de todo o sistema. Então isso aqui a gente já meio que falou. Agora cuidado com essa nova passagem, tá? A Lei 8.080 vem e acrescenta, olha, vai ser regionalizado, vai ser hierarquizado em níveis crescentes, tá? Então muito cuidado com isso, a sua prova vai adorar colocar lá de nível decrescente, tá? Então o primeiro ponto é esse, muito cuidado. É regionalizado? É regionalizado. Beleza, não tem problema nenhum. É hierarquizado? É hierarquizado. Agora é hierarquizado em níveis crescentes, exatamente. Você vai pegar ali do município para o estado, para a União e por aí vai, tá? Então é regionalizado em níveis crescentes. Tranquilo, meu povo? Vamos continuar? Continuando, slide na sua tela. Direção do SUS, já é o artigo 9º. E com o artigo 9º ele diz o seguinte, a direção do SUS é única. Também já falamos sobre isso. De acordo com o inciso 1 do artigo 198 da Constituição Federal. Então, nós já vimos, a direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos. E aí, mais uma vez, volta aqui para mim. Meu povo amado, o SUS é um sistema, já vimos isso. Acho que não tem dúvida nesse momento sobre o que é o SUS. O SUS é um sistema, o SUS não é um órgão. E esse sistema, ele é feito de uma maneira regional, né? Ele é regionalizado. E nós temos aí uma espécie de descentralização. Nós temos a participação de todas as esferas de governo, União, Estado, DF e o município. Isso é o que a própria Constituição fala, né? É uma direção única em cada esfera de governo. O município vai tomar conta daquilo que é de competência do município, o Estado daquilo que é de competência do Estado, a União daquilo que é competência da União e todos juntos formam ali o Sistema Único de Saúde, né? Sem contar com o DF também, obviamente. Só que aqui a Lei 8.080, ela vai trazer algo mais. Olha só, olha o que ela traz aqui pra gente. Ela vai dizer, ó, cada esfera de governo, União, Estados, DF e os municípios, né, vão ter uma direção única. E essa direção única, a lei vai dizer agora quem é esse órgão dentro de cada um das pessoas jurídicas que compõem a administração direta, que vão ali, né, de uma certa forma, exercer essa direção única. Aí vem a lei e fala no inciso 1, olha, no âmbito da União, a direção única será exercida pelo Ministério da Saúde. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pelas respectivas secretarias de saúde ou pelo órgão equivalente. E no âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde,
não é, do município ou equivalente, exatamente. Então a gente tem aí direção única, União, os ministérios, Estado, DF e os municípios pelas secretarias de saúde respectivas. Tranquilo, meu povo? Então, nesse primeiro momento, organização, direção e gestão, começamos aí com a direção do SUS, né? O SUS, que ele tem aí ações, não é? Como todo um sistema, ações hierarquizadas, não é? Regionalizadas. Você tem aí uma hierarquia de modo crescente, então isso já está claro, né? Ele é organizado de forma hierarquizada, é organizado de forma regionalizada. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida, já falamos isso demais aqui, né, meu povo? Então, pelo amor de Jaga dos Thundercats, ninguém erra isso. A complexidade, não é, dessa hierarquização do SUS, ela é muito grande. Então ela começa de maneira crescente, só decora, crescente, tá? Então, mais uma vez, regionalizado quanto à sua forma, à sua organização, e ele também é hierarquizado, né, começando ali de maneira crescente, tranquilo? A direção é única para cada esfera de governo, União, Estado, Distrito Federal e municípios. No âmbito da União, quem é o órgão que exerce essa direção única? É o Ministério da Saúde. Exatamente. Quando eu falo em estados, DF e os municípios, cada um tem suas secretarias de saúde ou órgãos equivalentes. Tranquilo, né, meu povo? Acho que tem muito o que dizer aqui, não. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo. Bota aí, pessoal, slide na tela. Boa! Vamos continuando. Olha só, artigo 10, dando continuidade aí com a parte da direção ainda, tá? E aí ele diz o seguinte, ó. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam. Aí ele continua. Aplica-se aos consórcios administrativos intermunicipais, então é entre municípios, tá? O princípio da direção única e os respectivos atos constitutivos disporão sobre a sua observância. E o parágrafo 2º diz, no nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos, de forma a integrar e articular os recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. Então aqui, antes de explicar de maneira mais detalhada, eu quero já um cuidado de cara. Cuidado com algumas perguntas, tá? Sua prova vai adorar dizer o seguinte, os municípios não poderão constituir consórcios. Podem sim, tá? Município pode constituir consórcio entre si? Pode. Posso ter ali consórcios intermunicipais sem problema nenhum. Então essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é esse consórcio intermunicipal vai obedecer o princípio da direção única? Ponto. Única. Ponto final. E muito cuidado, que em nível municipal, o SUS poderá se organizar em distrito. Sua prova vai adorar dizer que ele não pode se organizar em distrito. Então, pode constituir consórcio, consórcios intermunicipais, com direção única, e em nível municipal, o SUS pode sim se organizar em distritos. Beleza, meu povo? Agora vamos explicar isso direitinho. Vem para cá, olha para mim. Muito cuidado, tá, pessoal? Olha só. Quando eu falo que os municípios eles podem constituir consórcios, né, para a partir daí ter um conjunto de ações e serviços voltados ali para a área da saúde, eu estou querendo dizer o seguinte, às vezes no interior, não é, interior de um estado, você tem aí um município que acaba tendo ações de saúde realizadas por outro município. Ou você pode ter, inclusive, dois municípios que meio que cada um tem uma competência ali na área da saúde, cada um presta determinada ação na área de saúde. Então, esse tipo de pactuação entre os municípios, olha, isso aqui leva para o município tal, isso aqui leva para o município tal. Não é? Quem é da área de saúde, é muito comum escutar isso aí. Esse tipo de pactação pode sim ocorrer por meio de um consórcio. Então, os municípios vão sentar e vão fazer um consórcio intermunicipal, para realmente ali dar mais efetividade, mais excelência, mais eficiência nas ações de saúde, deixando organizado, né, cada ação para cada município para que não tenha problema. Esses consórcios têm que deixar muito claro que eles terão direção única. Oxe, professorzinho do meu coração,
Meu Bilu, 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 me diga uma coisa, essa direção aí é de quem, hein? O próprio ato constitutivo, ou seja, o próprio consórcio, não é? O ato que constitui esse consórcio intermunicipal, ele vai estabelecer quem é o município que vai exercer essa direção. Então, pode sim ter consórcios, né, intermunicipais, terá uma direção única sim, e é o próprio ato constitutivo quem vai ali estabelecer como é que fica essa direção única, quem exerce essa direção única. Tranquilo? E por fim, né, a nível municipal, eu posso sim, o município pode se organizar em distritos, né? Você tem aqui no Brasil, como por exemplo São Paulo, um município que é praticamente maior aí do que vários países. Então, para que você tenha ações de saúde ali mais, vamos dizer assim, eficientes e organizadas, você pode estar dividindo esse município em distritos. E a partir dessa divisão, você exercer ações de saúde de maneira mais organizadas e eficientes. Beleza? Eu estou dando uma explicação aqui, mas deixando claro que na hora da prova é paper, tá? Não tem muita interpretação não. Pode ter consórcio? Pode. Como é a direção? Única. Quem fica? O ato constitutivo é quem vai dizer. Os municípios podem se organizar em distritos naquilo que se refere ao SUS? Pode. Pronto, acabou. Só isso. Nada mais, nada menos. Ponto final. Beleza, meu povo? Vamos continuar? Vamos continuando, porque aqui o negócio é frenético. Para não. Vamos para o artigo 12 agora. Olha só. Vamos falar um pouquinho, não é, das comissões intersetoriais, tá, pessoal? E olha só, já avisando a vocês, é comum, tá, que volta e meia a gente dê um pulinho aí em alguns artigos. É porque vários artigos dessa lei foram vetados, não é, foram revogados, enfim. Então é normal que tenha esse pulinho, tá? Não se estressa não, vem comigo. Olha só, comissões intersetoriais. Muito cuidado com essas comissões intersetoriais, pessoal. Aqui a gente vai ter que ter um probleminha. Na verdade, não é um probleminha, aqui a gente vai trazer uma solução. Não é? Nós temos que aqui ter em mente 4 coisinhas: criação, subordinação, finalidade e abrangência. Tá? Então, a Lei 8.080, basicamente, quando ela trata ali das comissões intersetoriais, ela vai falar ali de criação, subordinação, finalidade e abrangência. Então, muito cuidado com esses 4 pontos. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Olha só. Artigo 12. Serão criadas... A gente já está falando do primeiro deles. Ó. Criação. Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional. Então, sua criação é sempre ali, de acordo com a Lei 8.080, em âmbito nacional. Então, comissões intersetoriais é em âmbito nacional. Criação em âmbito nacional. Entendeu? Anotou aí? Criação em âmbito nacional. Ela continua. Subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. Temos o segundo ponto, subordinação. Subordinadas a quem? Ao Conselho Nacional de Saúde. Olha, se a criação é em âmbito nacional, a subordinação também vai ficar ali no âmbito nacional, que é o Conselho Nacional de Saúde. Tá? Então, comissões intersetoriais, âmbito nacional, subordinada ao Conselho, né, Nacional de Saúde, integradas pelos ministérios e órgãos competentes e por entidades disso da sociedade civil. Beleza? Aí vem o parágrafo único. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolverá as áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Aí nós temos aí o terceiro ponto, finalidade. Qual é a finalidade das comissões intersetoriais? Articular políticas e programas de interesses para a saúde, cuja execução, não é, envolva áreas que não são compreendidas pelo SUS, ali não estão no âmbito, não é, de abrangência do SUS. Então, é em âmbito nacional, isso é sua criação, subordinada ao Conselho Nacional de Saúde, finalidade, articular políticas e programas de interesse para a saúde, né, em áreas que não são ali abrangidas pelo SUS. E, por fim, nós temos o artigo 3º que fala do quarto ponto, abrangência. Aí ele vem dizendo, olha,
A articulação das políticas e programas a cargo das comissões intersetoriais abrangerá, em especial, as seguintes atividades. 1. Alimentação e nutrição. 2. Saneamento e meio ambiente. 3. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia. Ave Maria, que nome terrível, né? Nunca consigo falar direito. Farmacoepidemiologia. Isso aí, saiu. Também se não for bem assim, já vão desculpando, né, pessoal? Recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Beleza, pessoal? Então, nós temos no artigo 13º a nossa abrangência: alimentação, nutrição, saneamento e meio ambiente, vigilância sanitária e a farmacologia, recursos humanos, ciência e tecnologia e saúde do trabalhador. Tranquilo, meu povo? Olha, aqui não tem o que falar, tá? Quando eu falo das comissões intersetoriais, é letrinha da lei mesmo, tá? São comissões em âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A finalidade é pegar aquelas ações de saúde que o SUS não pega ou que não é de competência ali do SUS, e tem as abrangências definidas no artigo 13º. Não tem muito o que falar aqui para vocês. Tranquilo? Aí vem o artigo 14, dando continuidade. Deverão ser criadas comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional e superior. Olha só, já que estamos falando aqui de comissões intersetoriais, a lei ela acaba sendo um pouco direta nesse ponto. Ela diz o seguinte: olha, temos que ter comissões permanentes, tá? E essas comissões permanentes aqui do artigo 14 é com uma finalidade bem específica, é ser uma ponte entre os serviços de saúde e as instituições profissionais de nível superior. Então essas comissões permanentes que ela fala aqui, que ela de maneira expressa traz a nossa Lei 8.080, é dizendo assim, ó, as comissões permanentes vão servir de ponte, de ligação entre os serviços de saúde e também as instituições de ensino superior. Ponto final. Beleza? E aí, para finalizar, vem o nosso parágrafo único e diz o seguinte, ó, meu povo. Cada uma dessas comissões terá por finalidade propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema Único de Saúde, na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre estas instituições. Então não tem muito o que falar, né? Instituir aí prioridades, estratégias. Para quê, professor? Para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS. Tá? Essa é a ideia, essa é a finalidade. Tranquilo, meu povo? Tranquilo? Então, mais uma vez, para deixar bem claro, comissões intersetoriais, aqui é decoreba, pessoal. Até aqui decoreba, tá? No âmbito nacional, Conselho Nacional de Saúde, finalidade, articular programas e políticas de interesses para a saúde que não estejam ali compreendidas no âmbito do SUS, e vai abranger aí tudo que está no artigo 13º. Podem ter comissões permanentes que vão fazer uma ponte aí entre o serviço de saúde e as instituições de ensino profissional superior, com a finalidade aí, essas comissões, de propor ali métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS. Então não tem muito o que falar. Tranquilo, meu povo amado? E aí vamos para uma coisa que cai muito. Olha só. Se há um pontozinho que cai muito na lei, que eu quero que você tenha muito cuidado, são as comissões intergestores bipartite e tripartite. Isso cai muito. Muito mesmo, tá, pessoal? E logo em seguida vamos falar dos conselhos que também caem pra caramba. Então, muito cuidado. Eu, antes de entrar na letrinha da lei, eu vou fazer uma pequena explicação aqui, porque eu acho que a lei ela foi meio falha. Ela entra direto ali nas finalidades, ela entra direto em alguns preceitos dessas comissões, mas acaba não explicando direito. Então, o que são essas comissões? Então, eu trouxe aqui para vocês algumas explicações e logo em seguida a gente passa para a leitura da lei, que no final das contas é o que vai estar na sua prova, meu povo. Vamos lá?
Vamos embora. Venha comigo. Vem, papai. Vamos lá. Olha só. Comissões intergestores bipartite e tripartite. Como já falamos aqui durante todo o curso, inclusive na aula de hoje, o SUS é um sistema e não é um órgão. O SUS é sistema. Botou na sua prova que é um órgão, já está errado. Beleza, aí tá tranquilo, o SUS é um sistema. Contudo, é necessário que exista um respeito pela autonomia de cada ente federativo. Exatamente, falamos aqui que esse sistema é composto, sim, não é, por União, Estado, Distrito Federal, município, por exemplo, e cada um tem direção única. E tem que haver um respeito ali, nessa direção única, ou seja, um respeito em cada âmbito. Aí continua. Para que isso ocorra, foram criadas diversas esferas de pactuação, entre elas a Comissão Intergestor Tripartite e a Comissão Intergestores Bipartite. Beleza? Então, de cara, olha só, eu tenho União, Estado, Distrito Federal, município, tá? E esses entes, essas pessoas jurídicas de direito público, elas compõem o sistema do SUS. Até aí bacana. Cada um tem direção única. Acabamos de ver, né? União com seu ministério, estados, DF e município com suas secretarias. Beleza. Mas para que um não invada a área do outro, ou até mesmo para que trabalhem de maneira articulada, de trabalhem de maneira harmônica, não é? É preciso que tenha ali uma comunicação. E aí entra as comissões intergestores, bipartite e tripartite, justamente para fazer esses pactos, essa comunicação, essa interlocução entre essas esferas de governo. Tranquilo, meu povo? Acompanha, vamos lá. Eu continuo explicando, olha, no que se refere a CIT, que é a Comissão Intergestora Tripartite, tá? CIT tem um Tzinho de tripartite, esquece disso não. É importante ter em mente que se trata de uma instância de articulação e pactuação na esfera federal, vinculada à direção nacional do SUS, integrada por gestores do SUS das 3 esferas de governo, União, Estado, Distrito Federal e município. Beleza? Já as comissões de intergestores bipartites, a CIB, atuam em âmbito estadual, de articulação e pactuação, e são compostas por representantes do governo estadual e dos secretários municipais de saúde. E isso é muito importante, meu povo. Tá? Volta aqui para mim. Isso é muito importante. É muito importante que você entenda que a CIT, ela tem aí o Tzinho de tripartite. E quando eu falo em tripartite, olha dentro dos meus olhos, cuidado. É tri, né? É tri. É tri de quem? União, estados e municípios, pessoal. É óbvio que o DF está aqui no meio. Mas a ideia do tripartite é ter as 3 esferas de governo. Federal, estadual e municipal. Então eu tenho uma comissão, ela pela sua natureza ela é federal e ela envolve todo mundo. Essa é a tripartite. Quando eu falo da bipartite, saiu alguém, quem foi que saiu? A esfera federal, saiu a União da jogada. Então eu tenho aqui no bipartite 2, eu tenho um âmbito estadual e eu tenho também um âmbito municipal. Então ela é na sua essência estadual, tá? Então muito cuidado com isso. Tripartite tem essência federal, todo mundo participa. Quando eu falo na bipartite, eu tenho essência estadual e eu tenho ali a participação dos estados e dos municípios. A parte do federal, do governo federal, da União, ficou de fora dela. Tranquilo? Feita uma leve explicação aqui, rápida e singela explicação, vamos ao que a letrinha da lei separou aqui pra gente, o que a letrinha da lei fala sobre esse assunto. Olha só, artigo 14. Olha o que ele diz, pessoal. As comissões intergestores, bipartite e tripartite, são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS. Ou seja, para dar aquela harmonia, para trabalhar junto, para fazer um negócio organizado, eles podem negociar e pactuar aí ações operacionais no âmbito do SUS. Beleza, né? Parece besta, né? Meu povo amado, isso cai que só a gota serena. Mas isso cai muito. Vamos falar um pouquinho sério? Vamos. Isso cai demais. E a pergunta aqui é uma só. Ele vai chegar para você e vai dizer assim, ó. Me diga que
que ente, que órgão, enfim, que sistema ele vai jogar lá. Me diga quem é que faz aí a negociação e a pactuação entre os gestores no âmbito ali do SUS. Quem é que faz negociação e pactuação? Quem é que faz negociação e pactuação? E a resposta é uma só. Tanto a comissão tripartite quanto a bipartite. Ponto. Mas cai, olha, no material complementar que vocês vão receber, você vai ver várias questões nesse sentido. Tá? Então tem lá, se você buscar aí em apostilas, em provas antigas, você vai ver aí tranquilamente várias passagens, mas várias passagens mesmo perguntando quem é o órgão responsável ou a comissão responsável pela negociação e pactuação entre gestores. Comissão tripartite e comissão bipartite. As duas, tá? As duas. Beleza? Cuidado com isso. Então tá aí, as comissões bipartite e tripartite são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores. Beleza. Aí ele continua. A atuação das comissões intergestores bipartite e tripartite tá tudo junto, ó, o tempo todo. Terá por objetivo. Aí a letrinha da lei não tem o que falar, tá? Quais são aí os objetivos dessas duas comissões? 1. Decidir sobre os aspectos operacionais, né? Até o próprio artigo 14A, o CAPT, né? Já fala sobre isso, né? Quanto aos aspectos operacionais do SUS, mas também entra financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde aprovados pelos conselhos de saúde. Também tem por objetivo definir diretrizes de âmbito nacional, regional e intermunicipal a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados. E continua, fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde entre os entes federados. Pessoal, não tem muito o que falar aqui não, tá? Dá um pausa e lê aí esses objetivos até fazer uma bolha de sangue no olho, tá? Não tem muito o que falar, é letrinha da lei. E aí vamos para o nosso último ponto, e não menos importante, porque isso cai que só a gota serena também. Vamos falar do CONAS e do CONASEMS, né? Enfim, aqui, igualmente, viu, pessoal? Eu vou fazer uma rápida explicação e depois passamos à letrinha da lei, beleza? Então eu trouxe aqui uma espécie de conceito desses dois conselhos e logo em seguida passamos aí para a letrinha da lei. Vamos embora! Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, o CONAS, organismo de direção do SUS, voltado para os interesses comuns dos secretários de saúde dos estados e do Distrito Federal, perante as demais esferas de governo, sempre articulando e pautando as estratégias comuns de ação aí da saúde. Quando eu falo, por outro lado, no Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde, eu tenho ali, né, um conselho que representa o conjunto de todas as secretarias municipais de saúde do país. Eu tenho ali uma espécie de descentralização, é a questão da municipalização dos serviços de saúde, das ações de saúde. Com a criação do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, os municípios deixaram de ser apenas executores de ações de saúde e assumiram também o papel de formuladores de políticas públicas. Então, traduzindo, pessoal, eu tenho o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, compostos por quem? Pelos secretários de saúde dos estados e do Distrito Federal, tá? Então, o Conselho Nacional é integrado pelo pessoal dos estados e do DF, tá? Pelos secretários de saúde dos estados e do DF, tá? Então, no Conselho Nacional, eu tenho os interesses dos estados e do DF. Quando eu falo no Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, eu tenho ali, né, os secretários dos municípios.
tá? Então isso é uma coisa que eu quero deixar bem clara aqui. E olha só, é Conselho Nacional nos dois. É Conselho Nacional dos Secretários de Saúde e é Conselho Nacional das Secretarias Municipais. Agora veja uma coisa, é Conselho Nacional dos Secretários. Pô, se fosse uma coisa representativa da União, seria Conselho Nacional dos Ministros, tá? No âmbito federal não tem secretaria. No âmbito federal tem ministérios. Então é um Conselho Nacional, tem representatividade ali nacional, mas no primeiro momento, os secretários da saúde, eu falo dos secretários dos estados e do DF, e quando eu falo dos secretários municipais, é o secretário dos municípios. Então são conselhos estaduais e municipais de abrangência nacional. Beleza? Muito cuidado. O só secretário, estados e DF, secretários municipais do município. Aí nós temos o CONANS e o CONASEMS, né? Tranquilo? Vamos ao que a nossa letrinha da lei trouxe aqui para nós. Vamos lá. Nosso último bloquinho, pessoal, para finalizar, porque nosso tempo já está encerrando. Vamos lá, beber uma aguinha aqui para refrescar a garganta e vamos continuar. Artigo 14b. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, aquele que é o Estado, tá, pessoal? E o DF. E o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, aquele que é só o município. Os dois são reconhecidos como entes, como entidades representantes dos entes estaduais e municipais, lógico aí, respectivamente, para tratar de matérias referentes à saúde e declarados de utilidade pública e de relevante função social na forma do regulamento. Parágrafo 1º. O CONANS e o CONASEMS receberão recursos do Orçamento Geral da União por meio do Fundo Nacional de Saúde, para auxiliar no custeio de suas despesas institucionais, podendo ainda celebrar convênios com a União. Ou seja, esses dois conselhos nacionais aí, tanto os de secretários de saúde como dos secretários municipais de saúde, eles vão receber recursos do Orçamento Geral da União. Quem vai manter eles ali em regra geral é Mamãe União. Mamãe União vai manter os conselhos no âmbito do Estado e os conselhos no âmbito do município. Tá? E isso vai vir por meio de onde? Fundo Nacional de Saúde. Gente, cuidado com esse parágrafo 1º, tá? Isso cai muito. Pode celebrar convênio com a União? Pode, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tranquilo? Muito cuidado com isso. E por fim, parágrafo 2º, os conselhos de secretarias municipais de saúde, estou falando dos municipais, tá? São reconhecidos como entidades que representam os entes municipais no âmbito estadual, para tratar de matérias referentes à saúde, desde que vinculados institucionalmente ao CONASEMS, na forma que dispuserem os seus estatutos. Então é óbvio que os conselhos aí no âmbito dos municípios, né, os conselhos nacionais ali de secretarias municipais, né, os conselhos ali no âmbito municipal, eles vão representar os municípios no âmbito do Estado, né? E eu não vejo ali como um pano de fundo nada que impeça também uma representatividade em âmbito federal, mas vamos ficar com a letrinha da lei. Fala que o município, os conselhos municipais de saúde vão ter uma representatividade, vão trazer os interesses do município ali em âmbito estadual. Beleza, meu povo? E olha só, para a gente encerrar aqui, muito cuidado, tá? Vou voltar aqui rapidinho para você não perder nada da aula de hoje. Falamos da organização, direção e gestão do SUS, beleza? Falamos da direção do SUS, direção única. Falamos que os municípios podem constituir consórcio, né? Falamos que tem uma direção única, que poderão organizar-se em distritos, municípios, até aí beleza. Cuidado que nós falamos de comissões intersetoriais, isso é no âmbito nacional. Comissão intersetoriais em âmbito nacional subordinada ao Conselho Nacional de Saúde. Cuidado com isso. Comissões intersetoriais. Falamos também das comissões intergestores, bipartite e tripartite, ou seja, eu tenho ali no primeiro momento uma comissão nacional, agora eu tenho comissões, a tripartite formada por todo mundo e a bipartite, estados e municípios. E por fim, nós temos os conselhos, tá?
o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ali em âmbito do Estado, IDF, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde no âmbito do município. Beleza, meu povo? Então é isso, cuidado para não misturar esses órgãos, tá? Faça um resumo bonitinho. Eu sugiro até um mapa mental para deixar cada um no seu quadrado. O interessante aqui é decorar a letrinha da lei, mas também não estar confundindo cada um desses, tá? Muito cuidado com os conselhos nacionais, tanto do âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Muito cuidado com as comissões, não é conselho mais, é comissões intergestores bipartite e tripartite, e muito cuidado também com as comissões intersetoriais, essa em âmbito federal. Tranquilo? Um beijo, um sorriso, até a próxima.